Quantos milhares de imigrantes desembarcaram nos portos do Rio de Janeiro, de Santos, de Paranaguá e fincaram raízes aqui no Brasil? Quantas famílias chegaram até aqui? Aventureiros que sonhavam com a terra prometida, europeus que acreditavam que iam voltar ricos para sua cidade natal. Hoje, descendentes de italianos, alemães, espanhóis, portugueses, poloneses, ucranianos formam a imensa colcha de retalho que dá cores à região sul do país. Quais os povos formadores da região sul? Que marcas deixaram na cultura, na arquitetura, na língua? Antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, viviam no território catarinense 3 grupos indígenas, os Guaranis, os Xoclengue e os Caigangues. Hoje, o que se sabe deles está preservado na coleção do Museu do Homem do Sambaqui, em Florianópolis. Tem uns esqueletos assim interessantes, onde tem enterrado a mãe e provavelmente a filha, o filho pequeno juntos, né? Tem um indivíduo que viveu uma época, e essa época tinha importância também. Mas ela influi muito no tempo que havia outras colonizações, outras civilizações e culturas nessa terra que hoje nós estamos ocupando. A tradução da palavra sambaqui é uma junção de dois termos em tupi, significa amontoado de mariscos, né? Então, o povo do Sambaqui, as primeiras pessoas que se tem registro que moraram aqui no litoral, eles se alimentavam muito de frutos do mar, muito de mariscos, e todo marisco que tinha as suas conchinhas, as cascas, eles guardavam e iam empilhando. Cada grupo indígena, à sua maneira, resistiu ao processo de colonização de maneiras diferenciadas, né? De acordo com a sua cultura e a sua cosmologia. Como o Caingangue e até mesmo o Xoclen, os grupos Xoclen, eles tinham mais dentro da sua cultura, um caráter mais aguerrido. Os Caingangue estão espalhados não só no Paraná, mas no estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então, eles costumam dizer que onde há floresta de araucária, existe população Caingangue. A região sul do Brasil, chamado o Brasil Meridional, foi descuidada pela colonização portuguesa, que começa em 1500. Faltava braço e poder humano para ocupar esta grande área que lhe competiu pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. Com isso, o sul passou a ser ocupado por espanhóis. Nessa casa, na freguesia de Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, encontramos respostas e vestígios sobre os primeiros sinais de colonização europeia no sul. Seu Nereu guarda um baú que trouxe a bagagem dos açorianos que por aqui chegaram no século XVIII. Em 1748, essa cidade, ou a cidade hoje de Florianópolis, não chegava a 300 habitantes. Aí esse governador que veio para cá, Silva Paz, escreveu à coroa o que iria fazer se ele não tinha nem gente para governar, quanto mais para dispor de mão de obra para montar, construir os prédios da organização da vila, né? E com isso pedia e aconselhou que podia recrutar nos Açores. Cabe, é claro, uma explicação geográfica. O arquipélago dos Açores, composto por 9 ilhas, fica no Oceano Atlântico. É uma região autônoma de Portugal e está a 780 milhas náuticas de Lisboa. Chega entre 1748 a 1756, em torno de 6.000 açorianos, que não ocupam só a ilha de Santa Catarina, eles ocupam praticamente todo o litoral catarinense, pequena parte do litoral paranaense e também o litoral gaúcho, né? Então se estabelecem aqui e deixam marcas, pegadas profundas, né? Na arquitetura, na maneira de falar, nas rendas de birro, enfim, praticamente a supremacia da cultura se estabelece aqui, muito mais que a africana, que já existia aqui, e também a indígena, que depois praticamente é extinta, né? Em Florianópolis, 3 freguesias, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa e Lagoa da Conceição, foram fundadas por açorianos e guardam traços da arquitetura colonial portuguesa. A paisagem, as sacadas, os beirados, o azulejo na parede.
Para preservar a beleza desses centros históricos, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fez em 2016 o tombamento das freguesias luso-brasileiras. Fausto, da 9ª geração açoriana da ilha, é dono de uma casa de 1860. No tempo que eu nasci, em 1950, dessas casas aqui existiam 12. Hoje não tem meia dúzia, porque o pessoal na época, com o pessoal do sul que vieram para cá, comprando os terrenos, fazendo condomínio, fazendo loteamentos, foram derrubando essas prendas como vocês estão vendo aqui. A nossa família resistiu. Não foi porque o governo pediu, mas foi uma coisa de coração. Se nem todos os casarões resistiram, a tradição religiosa dos portugueses continua na freguesia. A festa do Divino Espírito Santo em setembro, um momento de devoção e fé, remonta à Idade Média. A festa do Divino, ela é assim uma das tradições de cunho religioso, mas também de cultural, mais importante da cultura açoriana, né? É celebrada em todas as instâncias portuguesas pelo mundo afora e aqui na ilha não é diferente. Vocês vão ver a coroação de Nossa Senhora, vocês vão ver o cortejo da Casa do Império para a igreja, que é lindo, é bonito. Isso até nos emociona quando a gente começa a falar. Pelos dados do IBGE, a população da região sul é composta de 74% de brancos, 20% de pardos e pouco mais de 4% de negros. Os painéis no Memorial do Rio Grande do Sul mostram claramente: escravos africanos foram trazidos pelo colonizador para trabalhar no sul da América Portuguesa. Meu pai falava comigo, a gente conversava muito, que quando a gente veio da África, na realidade a gente não trouxe nada, só o paninho do corpo. E a gente construiu nossas histórias a partir da nossa memória ancestral. Então, né, partimos praticamente do zero para reconstruir a nossa identidade cultural africana. As charqueadas, grandes propriedades rurais que produziam a carne salgada, receberam a mão de obra escrava. O negro foi fundamental no árduo trabalho de matança dos bois na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A população negra era superior a toda a população somada de portugueses que tinha, tá? Por causa das charqueadas. Cada charqueada tinha, enfim, a população que tu tinha de trabalhadores lá escravizados era muito alta. E depois, com as guerras, se dispersou e essa população cresceu bastante. Se a população negra não é maior, muito se deve à Revolução Farroupilha e à Guerra do Paraguai, confrontos em que escravos foram colocados na frente de batalha. Ainda assim, pelo censo de 1872, existiam 67 mil negros escravizados no Rio Grande do Sul. Se tinha essa preocupação de que, aumentando a liberdade de populações negras, essa situação poderia gerar internamente uma revolta e que poderia vir a derrubar, no caso, aqui no Brasil, a monarquia ou situações regionais. Então, as guerras aqui no Sul, elas serviram também para uma dizimação da população negra. Há um povo que é fruto da miscigenação do índio, do branco e do negro. Os caiçaras estão no litoral do Paraná. Que é a mistura do português com o índio, né? Que é um agricultor pescador, né? E a gente considera o povo mais antigo do Brasil. São os caiçaras que mantêm viva a tradição do fandango, especialmente na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Um ritmo musical que tem uma dança pertencente a ele, né? Que se dança com tamancos de madeira, bailados e batidos, né? Mas ele é também um movimento de pessoas, né? Ele é paga de mutirão. Então se fazia um mutirão para roçada, colheita, tirada de canoa. Depois a paga desse trabalho era feito um mutirão com fandango, né? Então se fazia aquele fandango para pagar todo aquele trabalho do dia. Ali se sociabilizava, né? Se namorava, se arranjava os casais da comunidade, né? Todos os instrumentos assim são de origem portuguesa, né? De origem árabe, mas que estavam em Portugal ali, né? Mas uma coisa de cada pedaço de Portugal, assim, né? A viola, que é a viola caiçara, ela vem de uma viola chamada viola beiroa, porque ela é da beira baixa, né? Ou viola beirã, porque ela é da beira baixa no litoral, né? O adufo já era para o interior,
A rabeca era já com a fronteira com a Espanha, entrando pela Espanha, então, e o tamanco de outra localidade. Desde que eu nasci, nunca faltou fandango. Porque quando eu vim para cá, aqui no Valadares faziam fandango. Para que nunca falte festa e dança entre os caiçaras, o IPHAN registrou o fandango como patrimônio cultural brasileiro em 2012. Agora, os grupos passam a ter o maior respaldo das prefeituras para realizar festivais. Uma das ações de salvaguarda é a Festa do Fandango, que está na sua 9ª edição e cada vez crescendo mais. A gente tem 6 grupos de fandango no estado e a gente sabe que tem mais grupos aí para se formar, né? E o que a gente sente isso é um resgate da autoestima, né? Apesar de sempre existir uma questão de achar que o poder público não aporta o suficiente, mas é o que mais, com certeza, que mais aporta, que dá apoio para o fandango em toda parte que existe fandango, né? A gente está recebendo incentivo para construção da nossa sede, programas de rádio, figurinos que foram comprados, enfim, tudo isso através de mitigação, que é uma compensação feita por uma das empresas que está se instalando em Paranaguá. Então a empresa paga essa compensação ambiental, né, para os grupos de fandango, porque eles são registrados como patrimônio brasileiro. A nova geração fandangueira do grupo Mestre Eugênio quer ir além dos limites da Ilha dos Valadares. A gente já tocou em outros bailes que tem aqui em Paranaguá, nos bailes de fandango, no Mercado do Café, mas a gente vai começar também a tocar em vários outros lugares que estão nos chamando bastante para tocar. Não aprende fandango na escola não, né? Por enquanto não, mas nós estamos querendo dar oficina nas escolas. Eu, ela e ele, a gente é do Grêmio Estudantil, a gente está querendo fazer projetos para colocar o fandango mais na escola, sabe? Dia de festa no município de Morro Redondo, no Rio Grande do Sul. As roupas típicas das mulheres e das crianças, as danças, a banda, tudo parece lembrar que um pedacinho da Europa foi transplantado para cá. É uma cidade simples, mas muito acolhedora. Ela fica próximo de Pelotas e é uma cidadezinha pequena, de 6.000 e poucos habitantes. E aqui no Morro Redondo, a maior parte da população são de descendentes de germânicos, pomeranos e alemães. Então, uma das representações que ainda acontecem aqui no município é essa serenata de Páscoa, que acontece de sábado para domingo. Stipa, stipa! Osterra! Sabrina é a vocalista de uma fanfarra regional, o Stipen de Morro Redondo. No sábado de Aleluia, os moradores se alegram com a chegada dos músicos na porta de suas casas. A cena é assim, você já imagina assim, tá em casa dormindo, de repente a serenata pode chegar a qualquer momento. Já sabe, né, que isso aí vem há décadas aqui no Morro Redondo. Então, de repente, é 3 horas da manhã. Então, a pessoa tá lá no meio do sono e aí começa... O que está acontecendo? Ai, o Stipa. Seu Ervino nasceu no Rio Grande do Sul, mas mantém viva a história da família que migrou da Pomerânia, uma região às margens do Mar Báltico, que hoje é dividida entre a Alemanha e a Polônia. A gente começou muito por baixo, era pobre, meu pai era colono, foi marceneiro, a carpintaria mais velha, marceneiro mais velha, a funerária mais velha do município foi do meu pai. Estima-se que 233 mil alemães chegaram ao Brasil a partir de 1824, data de fundação da primeira colônia de povoamento no Rio Grande do Sul, até o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Parte deles foi para Santa Catarina, onde povoou o Vale do Itajaí.
Quem veio primeiro da minha família foi meu trisavô, com 5 filhos para o Brasil. Nós não tínhamos terra própria lá, nós trabalhávamos para os grandes senhores feudais. E no sul do Brasil, tipo, os espanhóis estavam invadindo. Eles iam até mais ou menos Florianópolis, até Curitiba. E o governo brasileiro não queria perder essas terras. Houve propagandas lá na Europa. Vocês querem ter uma terra própria, plana, fértil e barata no Brasil. Pô, um sonho, tudo que eles queriam, trabalhar para eles e não para os outros. E aí eles vieram para cá. E naquela época, 1863, nós não tínhamos no mapa europeu o país chamado Alemanha, mas uma série de estados alemães. Então, a maioria dos imigrantes que vieram para o lugar que hoje é conhecido como Pomerode, vieram do estado alemão Pomerânia. São alemães que falam português ou são brasileiros que falam alemão? Aqui em Pomerode, município do interior de Santa Catarina, com 32 mil habitantes, 80% da população consegue se expressar na língua germânica. Os habitantes daqui fazem questão de preservar as tradições dos primeiros colonizadores, inclusive na arquitetura. Várias casas são construídas no estilo Eixamel, com tijolos aparentes, telhado triangular, sótão e muita madeira para sustentar tudo isso. O Eixamel desenvolvido aqui em Santa Catarina, no sul, de maneira geral, e ele vai sofrer da técnica original europeia adaptações principalmente climáticas. Então, por exemplo, a introdução das varandas na arquitetura em Eixamel é uma particularidade do Brasil, porque o nosso clima muito quente vai exigir que os alemães modifiquem a ideia da casa em Eixamel original para que ela possa ser uma casa mais confortável em relação ao espaço em que eles estão habitando. A nossa língua em casa oficial sim é o alemão da Alemanha, de Munique, de Berlim mesmo, que a gente fala. E que também é ensinado nas escolas, o bilíngue, né? Meus filhos vão 2 vezes por semana na escola bilíngue. E eu só aprendi a falar português aos 7 anos, por isso que ainda meu português é mais com sotaque assim, né? Mas eu acho que dá para entender. Mateus, como é? Klein Bandonio spielen? Von auf Veranda. E ainda nós falamos o pomerano, a nossa língua mãe, a nossa língua materna. De manhã a gente aprende tudo em alemão, todas as matérias em alemão. Aí de tarde a gente estuda normal aí. Aí todas as mesmas matérias em português, é isso? Sim. As placas nos comércios mostram que Pomerode, o município emancipado de Blumenau nos anos 50, é até hoje uma pequena Alemanha. Em Jaraguá do Sul, cidade catarinense que já foi parte de Joinville, também é comum encontrar arquitetura em Eixamel e quem carrega o sangue imigrante. Evandro Hux tem uma casa tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. Nos finais de semana, aumenta a renda da família com um café colonial para turistas que querem visitar o espaço. Para ele, manter a casa dos bisavós é uma questão de honra. Os alemães, principalmente os imigrantes, sempre foram muito fechados e sempre viveram em comunidade. Sempre procuraram casar com pessoas da mesma origem. E eu acredito que seja por isso que as pessoas pegaram tanta ligação por esses imóveis. E, claro, para a família toda viveu aqui, então jamais vamos pensar em se desfazer. Outro município catarinense com patrimônio relacionado à imigração é Itaiópolis. Hoje, com 20 mil habitantes, foi destino de muitos poloneses a partir do final do século XIX. Propaganda feita lá, uma delas foi de que o Papa da época, que ele teria sonhado, e em sonho Nossa Senhora teria aparecido e dito assim, ó, no Brasil existem umas terras cobertas com meu manto, e essas terras são destinadas aos poloneses. Não precisou dizer mais nada, né? Falou para um polonês que Nossa Senhora disse que tem terra para ele lá, eles pegaram o quadro de Nossa Senhora Częstochowa, mais o rosário, a pouca roupa que tinham, embarcaram no navio e vieram para o Brasil.
o governo brasileiro fez uma propaganda para povoar todas essas terras aqui. Então ele dava terras. Como eles não tinham terras, eles vinham com vontade de ter terras, trabalhar e coisas. Só que quando chegaram aqui não tinha nada. Eu sempre falo, se tivesse que comprar sal, ou que tinha que ir para a cidade de Rio Negro, a cavalo, a pé. Então é muito sofrimento que eles tiveram aqui. Então hoje a gente tem que preservar essa memória. Ao todo vieram para o Brasil 104 mil polacos. A Casa Polaski, toda em madeira, onde funcionava uma residência e uma vendinha, foi toda revitalizada pelo IFAM e agora abriga a Associação Polonesa da cidade. América, 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 cosa sarà l'esta América? América, 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 é um belo mazzolinho de flor. A América é um belo jardim de flores, aqui se produz tudo, aqui se tem tudo. Havia cartaz de propaganda falando para vir para o Brasil, uma propaganda que dizia que dava-se terra, sobrava-se terra aqui no estado do Paraná. Ganhavam uma promessa, né? Vão ganhar uma colônia de terra, vão ganhar um aparelho de cavalo, vão ganhar casa, vão ganhar toda a infraestrutura. Só que chegavam aqui e não ganhavam nada. Ganhava, descia na beira do rio, né? No mar aí, e aí ganhava. Dizia, não, você tem uma colônia de terra lá, mas você tem que chegar lá. Pelo meio do mato fazer a coisa. Então, foi um início sofrido, muito sofrido. Mandava pessoas pagas lá para fazer propaganda para trazer mais imigrantes para o Brasil. Os primeiros 2 anos, eles sofreram pior que cavalo, pior do que animais de mato, porque não tinha nada. Em 1875, existiam pouco mais do que 700 italianos vivendo na província do Rio Grande. Em 1900, esse número já ultrapassava os 300 mil imigrantes italianos. O fluxo migratório vai até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Estima-se que pelo menos 30% da população do Rio Grande do Sul tenha sobrenome italiano. E muitos deles mantêm as mesmas atividades econômicas dos pioneiros, como a família Zanella. No caso da nossa família, nós sempre trabalhamos com alimentação, né? Ou com empresas de congelados, né? E doces, e com a própria vinícola mesmo, né? O cultivo das uvas e a produção dos vinhos. A vinícola fica na área rural de Antônio Prado, município gaúcho de 13 mil habitantes, que é considerada a cidade mais italiana do Brasil. No pequeno centrinho, as casas de madeira, típicas habitações dos imigrantes pioneiros, são tombadas pelo patrimônio histórico nacional. Nossa cidade, ela é mais de 80%, né, se fala italiano, é descendentes, né, são imigrantes. E o Coral Voz do Prado, ele já existe há mais de 30 anos, e um dos objetivos deles é exatamente isso, é manter vivas as nossas tradições. Ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, as canções que nos foi ensinado pelos nossos nomes. Italiano, um dialeto vindo da região do Vêneto, é falado em cidades como Verona, Veneza e Vicenza, no norte da Itália. Manter a tradição verbal é tão importante quanto cultivar as terras da família. Meu bisavô veio da Itália em 1887 e aqui começou a formar a família Stefani. 132 anos que nós temos ainda as terras cultivadas por nós mesmos, pela família, ainda se cultiva as mesmas terras. Tempo atrás a gente ficou lavrando a terra, claro, tu vai preparando a terra, e a gente chegou a achar tipo partes de copos ou de xícaras ou de pratas, que vai saber de que época é desde os nossos bisavós ali que cultivavam essas terras. Então dá uma emoção, parece que tu tá revivendo a história da família. No Paraná, a imigração italiana também foi muito significativa. Há 100 anos, Colombo tinha mais de 400 imigrantes da velha bota. Hoje, só há os descendentes, mas o dialeto vêneto é mantido com orgulho e sacrifício por 2 ítalo-brasileiros. Abbiamo voglia di passare ai nostri figli, abbiamo voglia di passare avanti. Sì.
per via de tutti quanti, de cada colônia que... Nós estamos desenvolvendo um projeto em parceria com as associações e o próprio museu, oferecendo oficinas, oferecendo alguns eventos em que o Talian também é trazido para a realidade dessas crianças, né? Que tem os seus nonos, tem os seus pais que ainda têm uma compreensão grande, mas que numa faixa etária aí de pelo menos os abaixo de 20 anos são poucos os que falam. Só falava Talian. E eu fui aprender o português na escola. E a gente passou na verdade, muita vergonha, né? Quando a gente ia para a escola e via que as outras crianças falavam diferente, eles acaçoavam a gente e tal. Muitos anos eu não falei mais o Talian, só em casa. E depois, muitos anos que o Fábio e o Diego vieram resgatar isso. O período mais intenso foi do Estado Novo, de 37 e 45, Getúlio Vargas, que houve até uma campanha de nacionalização. Para não se falar. Então, o brasileiro ele devia falar o português. E isso era intensificado através de políticas mesmo, né? Em jornais, né? Dizendo que se devia falar. Então, muitas pessoas até chegaram a passar noites em porões, ser presas, armazéns serem fechados, porque ali se falava o italiano. Si taglia così, si mangia così, si gusta così, felice così. Hoje, na paisagem urbana ou rural, é inegável a força da presença dos imigrantes na região sul. Influenciaram hábitos, espalharam suas raízes, mantiveram as tradições. E por mais que sejam bisnetos de estrangeiros e carreguem isso com orgulho, são todos brasileiros de nascimento e coração.